Ok. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à palestra da noite de hoje com o nosso irmão Daniel. O tema será: não separeis o que Deus juntou. Certo? Rogando ao alto que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo possam nos amparar a todos e ao nosso irmão, para que as suas palavras possam acessar o nosso coração e a nossa mente. Então, deixe-vos com o nosso irmão Daniel. Amados irmãos e irmãs, reencarnados e desencarnados, muito boa noite nessa casa que nos acolhe, nesse teto de luz que nos ilumina na proposta de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Certamente o tema de hoje, ele se enquadra também na situação que nós nos encontramos, dessas calamidades, da catástrofe, das enchentes. E reflexionamos compreendendo que se as águas não nos atingiram, é porque nós que não sofremos as perdas materiais e humanas, assim estamos na condição de servidores. Porque a expiação dos outros, irmãos, sempre é a nossa prova. E por vezes, o desafio maior é para nós, que não estamos sofrendo diretamente isso, esse impacto, e temos então esse compromisso maior de servirmos a Jesus, provando que somos cristãos, amando-nos uns aos outros, desenvolvendo a empatia e nos tornando incansáveis. Hoje o tema da palestra, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separar o que Deus juntou, também nos faz reflexionar sobre isso. E aqui nós vamos fazer uma análise a respeito do adultério. E Jesus ampliou muito a compreensão do que é o adultério, do que é um casamento. E nós, cristãos, estamos casados com Deus. Estamos casados com Jesus. E aí essa reflexão se estende para além dos laços matrimoniais, conjugais que nós temos aqui, como reencarnados. Porque quando nos casamos, nós estabelecemos aquilo que é simbolizado no anel, que é a aliança. É isso que representa. A palavra casamento vem de casa, como nós veremos. Quem casava, juntava as casas. E os hebreus tinham como hábito que a mulher fosse morar, a esposa, na casa do marido, compartilhando dele o mesmo lar com a família que o marido tinha. Isso já é um exercício de família universal, que já estabelece um vínculo maior do que unicamente entre um homem e uma mulher, ou de outros gêneros, quando se unem do mesmo gênero, casamentos que nós temos, estabelece mais do que isso, do que a união de dois seres. E aí eu recordo, antes de entrar nesse aspecto específico, onde Jesus foi questionado a respeito da lei do divórcio, de que Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque muitos pensam que é desnecessário conhecer o Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, que são leis divinas, e as demais leis que Moisés implantou, somando ao todo 613 leis. Porque aquelas leis que foram ditadas e que estão no Antigo Testamento, leis divinas, misturado com uma maioria de leis cíveis, elas serviam para disciplinar um povo ainda ignorante, brutalizado, pervertido, perverso, egoísta, orgulhoso,
E a maioria da humanidade terrestre ainda não cumpre nem as leis do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. Então Jesus veio dizer que ele não veio para destruir, ou seja, na hora que eu chego não está no lado do Antigo Testamento, mas eu venho para que se cumpra agora, fundamentada na lei de amor que ele veio apresentar. Então, por exemplo, nos 10 mandamentos temos ali que não devemos cometer o adultério. Mas Jesus, quando apresenta a lei de amor, muda a compreensão do porquê não cometer o adultério. Então, na hora de pecar, de já cometer o adultério em pensamento, fazer uma revisão de si mesmo, da sua consciência, vencendo inclusive a mente que se dispersa, que se deturpa, a mente que é confusa e que muda, acessando o self, a consciência, o eu superior. E aí perceber, embora eu tenha um impulso ainda até mesmo físico para o adultério, e uma mente ainda confusa porque está em evolução e me diz de necessidades que eu não tenho e muitas necessidades que eu posso vencer, que isso não me convém. E aí que Paulo dizia, embora me seja lícito, nem tudo me convém, por quê? Por que não convém? Ele explica posteriormente, porque me escraviza. Certas tendências, impulsos nos escravizam. E Jesus, através da lei de amor, veio nos apresentar a liberdade. Porque o amor, ele não tem fim, ele não tem limites. Qual é o limite para amar? Existe maior liberdade do que a de amar? Quando não há condições, em especial o amor que ele mostrou sem condição nenhuma. Então, ainda brutalizados, não vencemos nem mesmo as limitações que as leis do Antigo Testamento nos impõem. E Jesus vem nos apresentar a lei de amor, que tudo vence, que tudo supera, que tudo pode e nos liberta. Então, há a questão da indissolubilidade do casamento. Ou seja, será que o casamento, ele pode se dissolver ou não? Depende. Nós estamos falando de um casamento, de um matrimônio material, de uma visão materialista mundana, ou de uma visão espiritual. Porque muitas pessoas procuram casar dentro de uma ideia de que a sucessão de certos fatos irá trazer a felicidade. Enquanto que Jesus mostrou que, independente da sucessão dos fatos, a felicidade ainda não é deste mundo, mas que de forma relativa se conquista aqui amando, abrindo mão de si mesmo, com abnegação, com renúncia, com o amor ágape, que nós veremos a seguir. Então, muitos pensam assim que na sucessão de certos fatos realizados a felicidade vem. Então, eu vou para a escola e não gosto da escola, mas eu vou para a escola porque depois eu quero ir para uma faculdade ou ter um curso técnico, me profissionalizar. Aí eu me profissionalizo e penso, bom, agora eu vou ter que casar, que eu posso bancar, pagar, sustentar uma família, e quem tem família que é feliz. Aí a pessoa tem uma família e casa. E aí aquela pessoa casa uma com a outra e às vezes vem o tempo e a mulher fica aflita, porque o tempo biológico dela está acabando e eu tenho que casar porque eu tenho que ter um filho. Então eu tenho que ter alguém para fertilizar o óvulo. E nós falamos assim, parece meio frio, mas acontece. Por vezes um desespero porque se quer o filho, ou se quer a casa, ou se quer o carro. E aí as pessoas se juntam para conquistas materiais. Na ideia ainda, aquela da Disneylândia,
E aí então casaram e viveram felizes para sempre. Os contos de fada, agora felizes. E aí que começa o barraco, de verdade. E correndo, os autores desses filmes já fazem a legenda passar o fim. Porque se for passar adiante, aí desanima. Muitas pessoas vão desanimar a respeito do casamento. Que tipo de casamento que nós temos? Qual é a nossa aliança? Qual é a nossa proposta da reencarnação? Para que viemos aqui? Ficamos nessas questões filosóficas, e às vezes pensando, e não assumimos nenhum compromisso. Todos nós que vivemos este momento já fomos preparados para isso. Nos esquecemos. Faz parte da reencarnação o esquecimento do passado. Mas será que seria misericordioso que nós fôssemos para a erraticidade, que é o período entre as reencarnações, e lá não fôssemos instruídos e preparados para vencermos os desafios? Então Deus iria nos lançar no mundo e te vir aí, sabendo que temos alta probabilidade de falharmos. Será que Ele não nos deu um treininho antes? Será que durante o sono nós não somos preparados também? Mas a situação do dia em que vivemos nos coloca numa posição de análise que é necessário os olhos de ver e os ouvidos de ouvir no momento, não tentando uma perspectiva para o futuro. E algo que aprendemos com o tempo, para identificarmos quem tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, é que quem tem esses atributos desenvolvidos em si está sempre procurando. Está sempre procurando. Com os olhos de ver, perceber a dor, o sofrimento, a tristeza, a lágrima que corre por trás daquele sorriso. Nos ouvidos de ouvir, perceber as lamentações, a necessidade da consolação naquele que está calado. Porque os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, percebem isso. E não se atrasam. E perguntaram para Jesus os fariseus, porque havia um debate ali com relação ao divórcio. E o divórcio já era consagrado entre os hebreus. Não estava em debate ali se podia divorciar ou não. Moisés, em Deuteronômio, já instituiu que era possível o divórcio. E muitos acham que isso é cruel, mas em verdade ele fez assim para que o divórcio fosse menos cruel. Para que a mulher não fosse desprezada, largada, abandonada de qualquer maneira. Para que se fizesse isso de uma forma legal. Para que isso fosse público. Porque imaginemos, se não houvesse o divórcio, as leis que regem um divórcio, uma separação entre dois, e a mulher ficasse desamparada. O dote já vinha com esta finalidade. Porque aí recebia o dote, que era como se fosse um seguro. Um seguro desprezo. Um seguro desprezo. O homem despreza sua mulher, larga ela, não quer mais. E ela tem aquele seguro para garantir alguma coisa. Aquelas que não tinham condições ainda de que com esse dinheiro fazer algo, porque ia para a família, se não tinham uma família para retornarem, muitas acabavam na mendicância ou na prostituição. Daí a importância dos filhos nesse período. E perguntaram para Jesus, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam saber se Jesus inclinava para a escola de Hileu ou para a escola de Shammai. Tinha duas escolas nesse pensamento hebraico a respeito do divórcio. Porque na escola de Hileu só poderia haver um divórcio no caso de adultério. Na escola de Shammai já poderia haver por qualquer motivo. Queimou o feijão.
minha roupa não está legal. Tinha outros motivos que também permitiam, como, por exemplo, da mulher não ter fertilidade, ou do homem não ter fertilidade, por vezes o homem não era fértil e botava a culpa na mulher, então ele podia ter outra mulher para que ele pudesse, então, ter filhos. Mas eles estavam perguntando isso para Jesus. A mulher pode ser desprezada, dispensada por qualquer motivo ou somente no adultério? E aí Jesus responde: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne? Não separe, pois, o que Deus juntou. Este princípio que Jesus está falando é o que está em Gênesis. É o que está em Gênesis. Porque em Gênesis, por isso que é o princípio, quer dizer, já no começo de tudo, Deus já fez, aí criou o homem, aí colocou todas as criaturas, os animais, os pássaros, aí deixou para o homem assim, olha, dá nome para tudo isso. Por quê? Porque é para tu cuidar disso tudo. Hoje nós vemos nas enchentes os esforços para recuperar a vida dos animais. Esforços enormes, as pessoas correndo o risco de morte para salvar um gatinho, uma calopsita, um cachorro, um cavalo, não importa. Vão lá para salvar. Porque Deus, já desde a criação, colocou tudo isso no mundo para que nós cuidássemos. Mas daí o homem percebeu assim que ninguém era companheiro suficiente para dar conta dessa obra. Então, Deus, vendo que o homem precisava de uma companheira igual a ele, com as características dele, foi lá e criou a mulher numa metáfora, uma linguagem simbólica da sua costela. Para dizer que é da mesma carne, que é da mesma natureza, que é igual ao homem. E aí então o que esses dois fariam? Iriam procriar. Unidos se tornariam um só. E é isso que é uma aliança, um casamento. Os dois são um só. Foi assim que nós somos criados. E aí desses dois iria surgir um filho, que também seria, vamos dizer assim, o produto do amor, da união desses dois. E os dois se representariam em um, que seria o filho ou os filhos. E assim estaria ali consagrada a perpetuação do amor de Deus por nós. Esse é o papel daí dos pais. Representarmos Deus na terra. Mas aí, como eles não conseguiram obter a resposta que eles queriam confusão, os fariseus, e eles faziam muitas perguntas assim, não era só porque eles queriam botar Jesus numa sinuca de bico, é porque eles não sabiam a resposta mesmo. Então eles queriam saber se Jesus conhecia a lei, a Torá, e o que ele ia dizer de algo que eles não tinham ainda uma unanimidade, um consenso. E aí colocaram, mas por que então retrucaram eles? Ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Então, como é que então é possível que Moisés venha colocar uma carta de divórcio para que o homem se despedisse da mulher? Para quê? Ele disse, por que foi isso? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não era assim. É que nem a lei de Talião. Mas como é que Moisés permite o olho por olho, dente por dente? Por causa da dureza do coração. Hoje nós olhamos isso e achamos absurdo que a vingança fosse legitimada, que se houvesse o direito de fazer isso. No Nordeste do Brasil mesmo, em tempos atrás, haviam brigas, guerras de famílias, então ia lá um filho de um fazendeiro era morto,
e o outro tinha que entregar o seu filho para ser morto. Dentro dessa lei de Talião, ele tinha que entregar para quê? Para que não fosse pior, para que algo pior, mais cruel não acontecesse. E assim ia. Aí iam reencarnando, desencarnando, uma hora numa terra, de um lado da cerca, do outro lado da cerca, na outra reencarnação. Só trocavam o lado da cerca, ficavam brigando ainda entre eles. Pela matéria, como nós vemos hoje. Pessoas que não saem de suas residências, a gente assiste vídeo, de socorristas indo de noite, à noite, a água já no pescoço das pessoas dentro de casa, e as pessoas não querem sair. Ainda presas nas questões materiais, nós vemos isso. Então, por vezes, as pessoas são arrancadas e parece que aquilo é cruel, mas é para que algo pior não aconteça. E Paulo de Tarso colocou muito bem na carta aos Romanos que cumprir a lei não nos torna justos. Ou seja, se eu cumpro as leis, todas as leis humanas, todas as leis divinas, à exceção da lei do amor, eu estou colocando as leis antes de Jesus. Cumpro todas as leis, cumpro o estatuto, o regimento da casa espírita, cumpro todo o regimento interno do meu condomínio, não faço, não tenho multa, isso não me torna justo. Paulo de Tarso dizia. Porque as leis, elas, na verdade, mostram como nós pecamos, como nós somos imperfeitos. Na evolução espiritual, nós iremos seguir unicamente a lei de amor. As outras leis continuarão existindo, da mesma forma que o Antigo Testamento continua existindo, ainda hoje com as suas leis não sendo cumpridas. Mas nós vamos cumprir a lei de amor. Por isso que a lei de amor resume todas as outras. Então ninguém vai precisar dizer para os outros o que não fazer, o que não deve ser feito. Então, em mundos já felizes, mundos ditosos, não existem juízes, não existem presídios, não existem fiscais, não existem multas. Por quê? Porque não são necessárias essas leis. Quando cumprimos as leis, nós simplesmente estamos, muitas vezes, nos protegendo da punição. Porque se eu passar no pardal e não tiver outro à frente, já dá uma pisada no acelerador. E o sinal está fechado, mas não tem ninguém passando. Eu vou passar pelo sinal. E a faixa de pedestre está à frente, mas eu arrisco a minha vida e a segurança de muitos, porque na hora de desviar de alguém que não cruza na faixa de pedestre, o motorista pode causar um acidente e outros virem a óbito. Então nós estamos bem longe de não precisarmos das leis. E aqui o que estava sendo discutido era uma lei civil. Porque Jesus poderia dizer assim, ó, simplesmente ama. Mas não, ele compreendeu a questão. E aí ele disse, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e que desposa outra, comete adultério. Ou seja, que adultério é esse que Jesus está falando? É o adultério da lei de amor. Quando eu tenho vontade de fazer e não faço, eu estou vencendo o adultério que quer se manifestar em mim. Aí nós estamos falando do adultério geral, porque adultério é adulterar. E o adúltero, ele é o quê? Ele é um traidor. Ele está traindo. Quando existe o casamento, não é linda a promessa de casamento que nós vemos? Na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Poderíamos estender também na beleza da juventude e na perda, vamos dizer, de algumas graças, belezas que existem na juventude, porque todos nós vamos envelhecer. E aí às vezes acontece, assim, as mulheres casam acreditando que vão mudar os homens. E os homens casam querendo que as mulheres nunca mudem. Isso já é casar adulterando. Já casou em adultério já. Porque a mulher quer que o homem mude, não respeitando o que ele é,
que lhe apresentou e o que ela disse que sim, eu aceito o casamento, casar contigo. E o homem já querendo que a mulher não mude, não respeitando aquilo que é natural a todos nós. Já casam em adultério. Mas, como Paulo de Tarso dizia, se eu tenho um impulso, um desejo, identifico que isso não é correto, é porque o pecado não é em mim. Eu não sou o pecado. Ele simplesmente está querendo se manifestar. Porque eu tenho a consciência. Onde está a lei divina. Então eu me censuro. Às vezes até me assusto, né? Nossa, como eu pensei isso? Eu já vou lá e me corrijo. Esse é o propósito. Isso é se santificar já a reencarnação. Porque santo é aquele que cumpre a lei divina. Embora não sejamos santos, estamos em processo de autossantificação. Então a gente vai fazendo análise e vai mudando. Então tem essa questão da diferença. E no Novo Testamento nós temos 33 vezes a palavra HP. Porque ela foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego, a língua grega, tinha 8 palavras para o amor, entre o amor philos por si, filia pelos outros, storge pela família, eros tão valorizado, tão confundido, que é um amor erótico, mania, que é um amor obsessivo, muitas vezes mesclado com o erótico, com eros, mas sim um amor HP. E é desse matrimônio que Jesus falava. Esse verdadeiro matrimônio. E o amor ágape não é um amor que nasce no coração. Porque esse amor que nasce no coração, por muitas vezes é um amor vagabundo. Que é esse amor que fica passeando pelo mundo, procurando a sua autossatisfação, e aí então encontra alguém que se apaixona. É um amor que vagueia por aí. Que se agasta, que se decepciona facilmente. Aí a pessoa diz assim, nossa, tu me enganou. Esse tempo todo tu me enganou. E a pessoa já está 5, 10, 15 anos com outro e pergunta assim, pô, mas tu não vai mudar? E o outro tem que dizer, mas tu não acredita, criatura, que eu já tento há 15 anos e tu ainda me cobra isso? É um desrespeito com o outro. Porque, por vezes, a pessoa vai dizer assim, não, eu sou assim, não estou pronto para mudar. Ou então, eu estou tentando melhorar, mas tu ainda está me cobrando disso depois de 15 anos. É uma deficiência de compreensão, de raciocínio, dentro de uma visão extremamente egoísta. Esse amor ágape, ele não nasce no coração, ele nasce no self, que está em cima da mente. É uma decisão, exemplificado pelas mães e pelos pais. Antes, quando a esposa está grávida, se questiona, se analisa, como é que tem o teu filho? Eu só quero que ele venha com todos os dedinhos, né? Tenha saúde mental, não tenha doenças. Aí o filho nasce e do jeito que vier, ele é amado. E a mãe e o pai vão dizer, olha que lindo. Os outros vão dizer, meu Deus, que criança mais feinha. Mas o pai e a mãe olham assim, mas é lindo. Olha, é o nariz do pai, é o olho da mãe. E os outros arrepiam. Não é assim? Esse é o amor ágape. E o filho cresce mal criado e briga em casa. E por vezes se droga e rouba as coisas de casa. E bate na mãe, e bate no pai, e vai para a prisão. E a mãe e o pai amam ainda, em especial as mães, que recebem aquela tatuagem de muitos presidiários, onde está escrito assim, amor de mãe. Esse amor ágape, que é o amor do verdadeiro matrimônio. E aí então, para o nosso fechamento e reflexão, Paulo fala muito bem sobre isso. Porque a palavra HP, depois ela foi traduzida para o latim, que significa caritas. E a palavra caritas, em português, é caridade. Por isso que amor e caridade são uma coisa só.
quando Paulo chegou falando com os coríntios, eles queriam saber dos dons espirituais. Ah, os dons espirituais, que maravilha! Eu também quero os dons espirituais, porque eu posso até vender os dons espirituais. Se eu curar, quanto que eu vou ganhar, e o destaque que eu tiver. E se eu profetizar, então, que loucura, todos vão vir me consultar. Aí Paulo disse, existe um estilo de vida superior a todos esses dons aí que eu vou contar para vocês. E aí ele fala desse estilo de vida. Ainda se eu tivesse, né, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade, sem amor, sinônimo, eu nada teria. E aí ele prossegue. Mas aí nós vamos para a parte para nos fazer refletir a respeito do nosso amor conjugal, já que o tema é o divórcio, e que estendamos esse amor para com todos. Porque Paulo dizia, a caridade, o amor, é paciente, é branda, é benfazeja. O amor, caridade, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, querendo aquilo que não está pronto ainda, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa nenhuma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Esse amor, caridade que nós temos que ter no matrimônio conjugal e que deve ser estendido para toda a humanidade, tá? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente de todas é o amor, caridade. Então, no fechamento, quem não está unido pelo amor já está em adultério. Já está em adultério. Porque está fazendo uso do outro. Diferente do que Paulo colocou. E há a possibilidade de todos nós, a qualquer momento, mudarmos isso. Direcionando os olhos de ver, o ouvido de ouvir, para aquele, para aquela que está do nosso lado. E dentro do nosso próprio exemplo, propagar esse sentimento de amor que vai contagiar e vai envolver o nosso ou nossa cônjuge. Mas que o momento agora exige que façamos isso para com todos. E é maravilhoso ver. Porque muitas pessoas, quando vivemos num mundo imaginando que não há mais esperança nesse momento de enchente, vermos pessoas amando o próximo totalmente desconhecido, mais do que os seus próprios parentes próximos, isso é maravilhoso e nos enche de alegria, de esperança, de bom ânimo e de coragem, para que todos nós não desistamos uns dos outros, amando-nos assim como Jesus nos amou, sendo por fim reconhecidos como discípulos por muito nos amarmos. Essa era a nossa reflexão de hoje. Prossigamos na companhia dos benfeitores espirituais. Então agradecemos ao nosso irmão Daniel, né, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né, hoje já um pouco avançado, né, vamos pedir que o nosso irmão nos conduza na prece de encerramento, durante a qual os benfeitores espirituais vão verter sobre nós os fluidos salutares para o nosso refazimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Pai amado, obrigado por essa assistência espiritual, por tudo que aqui recebemos, porque somos abençoados, Pai amado, por ter nos apresentado o Mestre Jesus. Mestre amado, Mestre amigo, humilde em mãos, sempre conosco,
que vem ao nosso encontro de diversas maneiras, por nós até desconhecidas, nos momentos mais simples como nos mais complicados. Pai amado, pedimos nesse momento o aconchego do nosso Mestre Jesus. Te convidamos, Mestre, para que esteja um pouco mais próximo de nós. Percebemos a presença do nosso Mestre Jesus, que abre os braços, nos convidando para este abraço de refazimento. Caminhamos até o Mestre, abraçamos o nosso Mestre Jesus, e Ele nos envolve com os seus braços. E dizemos: Mestre amado, médico das almas, conheces todas as nossas necessidades. Por isso nos permitimos esquecermos de nós mesmos, porque nesse momento está nos envolvendo de energias salutares que refazem o nosso corpo físico, perispiritual, mental. Nos enche de energias, de força, de coragem, de ânimo. E nesse momento, Mestre, não temos a capacidade de pedirmos somente por nós que tudo isso que recebemos sejam fontes de bênçãos, de recursos aos nossos irmãos que se encontram desamparados, aqueles que procuram te conhecer, que através de nós possam perceber a tua presença que é em nós. Abasteça-nos das energias necessárias, da lucidez, do conhecimento. Dulcifica os nossos corações, nos encha de coragem para que o desânimo seja extremamente breve, Mestre. Que durante a noite sejamos enviados às regiões onde o socorro é necessário, porque tudo o que precisamos neste momento é do trabalho dignificante. Chegou um momento crucial, Mestre, de mostrarmos que somos realmente cristãos. Não pedimos por nós, porque sabemos que tudo nos é dado, à medida que também damos àqueles que te procuram. A prece de São Francisco, que esta fique marcada na nossa mente, nos nossos corações, para que antes de qualquer súplica estejamos nós ali representando a tua presença, pois que somos capazes disso, Mestre. Para isso reencarnamos. Este é o nosso propósito. Nada mais devemos senão amar-nos, para que possam perceber, Mestre, que és em nós, que as nossas lágrimas sejam de alegria no serviço, e as nossas energias, embora pareçamos definhando nas dificuldades, sejam sempre as mínimas necessárias àqueles que necessitam de ti. Mestre amado, estar contigo e ver a tua presença é verificar no outro o olhar de alegria, de consolo, as nossas palavras que se fazem bálsamo de luz a todos aqueles, Mestre, que se sentem esquecidos de ti. Saibam eles, Mestre amado, que reconhecemos que somos irmãos e tal qual o amado Chico disse,
Deus socorre a criatura através da criatura. E se estamos nós agora livres do impacto das enxurradas das águas que vertem nas correntes, é porque assumimos o compromisso de amarmos em teu nome. Muito obrigado, Mestre. Abres agora os teus braços, devolvendo-nos ao mundo. Não desistiremos uns dos outros enquanto aqui estivermos em serviço. Muito obrigado, Mestre amigo. Obrigado, Pai. Que assim seja. Nosso agradecimento, então, encerramos. E agradecemos ao nosso irmão Daniel também. Fiquem com Deus.